Bom, seguindo em frente, aí a gente vai entrar na época da Idade Média. E a Idade Média, né, já é um pressuposto que a religião foi e o cristianismo, principalmente no mundo ocidental, foi uma influência decisiva, inclusive para todas as instâncias, eu diria, da sociedade, inclusive, logicamente, para o que era considerado saúde, o que era considerado doença. Então, a influência do cristianismo e a doença vista como, por exemplo, purificação, como uma forma de atingir graça divina, existia nessa época. Então as epidemias eram vistas também como castigo divino, como se fosse uma época antiga, anterior que a gente tinha visto, não é? Então o castigo divino seria para os pecados do mundo, para os pagãos, né? E resultava também de ação de inimigos. Então existia essa influência muito marcante da religiosidade, do cristianismo em especial, né? E assim os cuidados quando tinha esse conceito predominante, a cura para os problemas era alcançada por quem merecia, ou quem tinha uma relação, vamos dizer assim, com a religião de maneira muito mais intensa, né? Então, por exemplo, dar um exemplo aqui da peste negra que aconteceu na Idade Média, numerosos judeus foram jogados na fogueira porque eram acusados de serem os provocadores da peste negra, né? Então, há algum paralelo do que quando a gente olha e vê alguém falando que, por exemplo, o coronavírus, o novo coronavírus, é de origem ou provocado por chineses. Então há uma semelhança muito grande aqui, né? Então, por exemplo, nesse período também surgem os primeiros hospitais, asilos, onde os doentes recebiam conforto espiritual, né? E esses hospitais iniciais eram normalmente ligados à religião, né? Então eram santas casas, por exemplo, não é nada além do que esses locais de cuidados, muitas vezes partindo da própria instituição religiosa. E agora, ao mesmo tempo que tinha essa influência grande do cristianismo, existia também, e não era uma coisa, um monobloco, né? Só cristianismo e só influência religiosa. Não, existia também conceitos de saúde e doença relacionados ao ambiente. Lógico que isso não terminou, não acabou. Então, os miasmas, chamados miasmas, né, como está aí escrito, seriam essas emanações morbíficas provenientes de substâncias orgânicas em decomposição. Então, o mau cheiro, né, dos lugares de pântano, por exemplo, ou onde morria pessoas, né, esse cheiro ele teria essa capacidade, por exemplo, de contagiar. As epidemias também começaram a ter uma preocupação para além da religião, né, como uma possibilidade de ser causada por infecção, né? Então, o embrião começou a acontecer, logicamente, muito mais perto do final da Idade Média, né? Aqui você considera esse slide aqui como se fosse no tempo, né? Fosse passando o tempo até chegar lá perto do final da Idade Média com as epidemias, com preocupações mais por causas infecciosas, né? E aí no finalzinho também já começa a ter o embrião do que a gente entende por Idade Moderna, o Renascimento ou Idade Moderna, depois, com os experimentos. Existiam experimentos, mas muito rudimentares, é lógico, né? A prática médica a partir disso era muito rudimentar. Você vê que está escrito ali, sistema de quarentena. Isso surgiu nessa época. Tornar isolado um conjunto da sociedade para que um determinado castigo divino ou infecção, né, nas epidemias, elas se acabassem por si só. Então o sistema de quarentena também vem daí, vem dessa época, né? Seguindo em frente, a gente vai entrar na parte do Renascimento. Então, no Renascimento, aí a gente tem, logicamente, como é Renascimento, a gente lembra que foi um momento que fez renascer a experiência grega, o pensamento grego, né, grego-romano. Então, predomina a ideia de que um fator externo, do ponto de vista de conceito, penetrava no organismo, visto o organismo, então, como uma pessoa ou um ser, um ente, que simplesmente recebia algo de fora. Então, isso começou a criar muita força nessa época. Então, existia até uma teoria do contágio, seriam 3 formas de disseminação, seria direta, de pessoa para pessoa, ou seria através de fômites, né, como a gente hoje já conhece por causa do coronavírus. Os fômites são aqueles lugares que você deixa o agente infeccioso e outra pessoa vem, toca e adquire a doença. E também podia ser por contágio à distância. Então você mesmo com a presença da outra pessoa, de alguma forma, o contágio passava de uma para outra, mesmo sem ter tido toque de fômites e mesmo sem ter tido toque de pessoa para pessoa. E aí veio no final do Renascimento a Revolução Francesa, já no período moderno, já quase, né? E a explicação social começava a ganhar força.
e começou a ganhar força de maneira muito predominante depois da Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, aqueles anos. Então, a causa das doenças não tinham só relação com um agente infeccioso, alguma coisa de fora, ou mesmo o ambiente, mas tinha relação também com condições de vida, condições de trabalho. Então, isso começou a ganhar força também como uma explicação do que era saúde, do que era doença. E os cuidados com assistência é que as práticas esotéricas ou religiosas permaneceram em conjunto com o pensamento incipiente científico. A consolidação da prática clínica, o estudo do corpo humano, né, e vendo as alterações anatômicas, começou a se estudar mais o corpo humano, a anatomia, né, e a França, na parte da Revolução Francesa, um avanço na teoria política e social permeando também a medicina. Então veja que todas as práticas sociais permeiam e vão ter influência, de fato, no conceito e também nos cuidados e assistência à saúde, ou à doença, no caso, né? Então, se a gente seguir agora para o século XVIII e XIX, estamos já chegando no nosso século, né? Então, esse século XVIII, ainda continuando lá na França, os estudos então investigam a influência de pobreza, da ocupação, da capacidade de ter alimentação, no sentido de nutrição, não só a comida, mas o tipo de comida, né? A habitação também, né? Ter um teto. Então, todos esses aspectos começaram a ter grande influência. E os cuidados de saúde relacionados a isso era ter mais atenção, ou dar mais atenção às condições sociais e econômicas, né, em relação a essas condições para impactar a saúde e doença. Então isso foi muito importante. O século XVIII teve um boom dessa concepção e os cuidados de assistência à saúde teria que ter essa preocupação. O século XIX, né, e aí já seguindo com um processo científico, já a pleno vapor, né, nesse momento, então a gente tem descobertas bacteriológicas, a descoberta dos micro-organismos, a ideia de partículas então externas vindo de fora para causar a doença voltou com muita força, né? Então existiu agora a teoria unicausal, né? Ou seja, você tem uma doença por um agente etiológico e normalmente esse agente veio de fora e entrou no seu organismo e causou a sua doença, por exemplo, né? E aí existiu um certo conflito, né, entre concepção social e concepção bacteriológica ou do agente etiológico. Então, como é que uma concepção que dizia que a pobreza poderia causar uma doença convive com uma concepção que diz que o agente etiológico vai causar a doença, né? E então existia esse conflito, esse confronto, vamos dizer assim. Então, nos cuidados da assistência, você está vendo aí, desenvolvimento industrial, produção de fármacos começou por causa da própria ciência. A produção de vacinas começou-se a fomentar essa possibilidade, né? Porque tinha um agente infeccioso e o organismo também se curava. Controle da água, qualidade da comida, né? Então, o que a gente chama de vigilância sanitária hoje, né? Esse controle da qualidade das coisas que a gente entra em contato todo dia, extremamente importante. Pasteurização do leite, o isolamento de doentes, porque tem a questão da infecção. E também a organização política, reformas sociais, intervenções públicas, sindicatos, para melhorar o ambiente socioeconômico das pessoas e assim também melhorar a condição de saúde. Então isso foi muito importante. A clínica começou a surgir, por causa da ciência principalmente, né, uma força muito grande no diagnóstico e terapêutica. E isso foi se fortalecendo. Lembra que em outros momentos históricos a prevenção era muito forte. Nesse momento, a prevenção, tudo bem, já existia, controle de fontes de água, de comida e tal, pasteurização do leite. Porém, a força do diagnóstico, né, e da terapêutica, da farmacologia, isso começou a ter grande influência, grande peso e, do ponto de vista econômico, também muita intervenção no sentido de diagnóstica e terapêutica. Então, seguindo em frente, né, século XX chega nessa esteira aí, nesse esteio aí de tecnologia, de ciência. Então, o desenvolvimento da medicina experimental, né, permitiu, então, sistematizar as doenças, caracterizar cada vez mais, muita estudo e pesquisa foi feito, funções fisiológicas do corpo, então tudo isso foi se descrevendo, foi se conhecendo, né? E aí o que aconteceu é que no século XX foi existindo uma certa transição entre as doenças infecciosas para as doenças crônicas. A população estava envelhecendo mais. Então, com a transição demográfica, isso acarretou mais doenças crônico-degenerativas, que a gente chama hoje, né? Então, a medicina preventiva versus a curativa começou a ter outro tipo de conflito, né? Então, a assistência, nesse período do século XX,
houve uma intensificação em hospitais, uma intensificação na formação de médicos cada vez mais especialistas em áreas do corpo, às vezes até em doenças, né? Especialistas em uma doença. E cada vez mais tecnologia dura, aquela tecnologia pesada, tecnologia cara, muitas vezes, né? Que do ponto de vista de diagnóstico e do ponto de vista de medicação, né? E a formação médica ficou até, de certa forma, complexa. Esse paradigma flexneriano que está aparecendo aí no meio, na verdade, foi no início do século, na segunda década do século. Né? Foi um relatório famoso nos Estados Unidos que disse que a estrutura e a situação de saúde de doença e da formação médica exigia que médicos fossem especialistas, né? E que a formação médica tivesse que se organizar, porque estava, de certa forma, desorganizada, e naquele momento foi coerente em uma parte básica e depois uma parte mais especializada. Então, houve um fomento muito grande da especialização, a um ponto tal que a gente ficou extremamente especializado. Né? No final do século XX, a gente já estava numa situação de extrema especialização. Hoje a gente sabe muito bem que está tendo um refluxo disso, né? Por exemplo, com o advento das áreas, por exemplo, médicas de atenção primária. É um refluxo da especialização, né, desse exagero que foi a especialização ao longo do século XX. Houve outras coisas que aconteceram aí, principalmente no final do século XX, com o advento da promoção da saúde. Ou seja, um resgate do ponto de vista de promoção da saúde e prevenção de doenças. Então a gente hoje está falando muito de prevenção de doenças, né? A gente convive um pouco melhor, eu diria, né? Mas ainda com muito preconceito, da prevenção com a cura, com o tratamento, que é ainda um foco muito intenso nos currículos, por exemplo, de escolas médicas, que vocês estão, por exemplo, vivenciando. Então vocês vão vivenciar uma intensa carga de conteúdos das doenças e como é que elas acontecem dentro do corpo e tal. E a gente está tentando, nas reformas curriculares, na formação, fazer um contraponto e trazer a prevenção e a promoção da saúde com muito mais força, né? Porque a gente vê que tem muito impacto quando isso é feito de maneira correta. Para terminar, né, essa parte aqui de transformações dos conceitos de saúde e de doença, eu queria deixar essa frase aqui também ainda do mesmo livro, que é o seguinte: as práticas médicas, então, elas não representariam uma cristalização sistemática e contínua de um discurso cientificamente proposto, testado, comprovado. Né? A gente está vendo isso muito forte, por exemplo, com o coronavírus. Né? Existe um conflito aí, existe é dialético, vamos dizer assim. Então, elas obedecem a relações entre diferentes saberes e relações de poder que permitem que venha à tona o que é possível falar, o que é possível reconhecer, o que é possível legitimar e o que deve, ao contrário, ser ocultado, ser excluído. Então há, na verdade, uma certa dialética entre essas situações que a gente está vivendo. Então os conceitos científicos são contingentes. Isso é interessante, isso é importante porque isso tem a ver com o que é possível a gente saber. Né? Então são contingentes e não expressam uma verdade absoluta, mas são constituídos historicamente. Essa palavra historicamente é porque nós, humanos, temos uma capacidade de forjar, né, situações, forjar tecnologias, forjar relacionamentos e forjar corpos sociais e suas estruturas sociais. Então, isso vai influenciar decisivamente no que é que a gente está fazendo como prática médica. Exemplos abundam nesse momento da pandemia, do Covid, por exemplo. Né? Uma medicação que funciona ou não funciona. A ciência comprova ou não comprova. Né? Tudo isso. O vírus que é oriundo de um grupo populacional que foi intencional ou não foi intencional. Né? A disseminação de teorias conspiratórias das mais diversas. Né? Castigo divino ou não castigo divino? Desequilíbrio da natureza do planeta ou reequilíbrio, na verdade, do planeta. Né? Então, tem várias teorias que estão convivendo no fundo e a gente está no meio desse caldo e tentando discernir o que fazer, o que melhor fazer do ponto de vista da assistência às pessoas que têm sofrimentos, doenças, né? E o que fazer em relação ao nosso futuro como espécie também, dentro do planeta.